Olá, irmãos. No De Casa em Casa desta semana, iremos meditar em Romanos 6, do versículo 15 ao versículo 23. Livres em Cristo e servos da sua justiça. A gente gostaria de começar lendo o texto que está em Romanos 6, no versículo 16. Diz assim: Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então, a primeira coisa que a gente consegue ver é que realmente a gente é servo de alguém, né? Ou do pecado para a morte, né? Ou servos da justiça. E interessante aqui que nesse texto de Romanos 6, do 15 ao 23, Paulo ele nos lembra que antes de estarmos em Cristo Jesus, nós estávamos sob o governo de um outro senhorio, um senhorio que nos colocou em uma cela, e nessa cela ele fez com que nós achássemos que estávamos fazendo coisas boas, que estávamos recebendo coisas boas, quando na verdade nós éramos impotentes, nós éramos dependentes desse ciclo que aos nossos olhos ele não tinha fim. Esse senhorio é o pecado, e o pecado, o salário dele é a morte. Não há vida no pecado, só há vida quando nós temos libertação em Cristo Jesus. E uma vez libertos do pecado e da morte, o discípulo experimenta essa troca de senhorio, né? Que nem o Rafael falou antes, éramos escravos, né, do pecado, da morte. Agora não. Agora a gente é servos da justiça, né, libertos do pecado, né? Então a gente pode também fazer uma associação e lembrar de Êxodo, né? A gente pega o povo, né, o povo escolhido de Deus, o povo do Senhor, ele estava sendo escravo, né, escravo do faraó ali debaixo de um outro senhorio, né, debaixo de um outro governo. E o Senhor usou Moisés, pegou o povo e trouxe de volta, né? Veio com a sua mão e resgatou o povo, né? Houve a troca de senhorio, né? E até lembrando um pouquinho do De Casa em Casa passado, né? Onde ali no começo de Romanos 6 ali fala de não ofereceis o vosso corpo como pecado, né? Mas sim de instrumento de justiça, né? Então, quando a gente fala em servo de justiça, a gente se lembra de toda essa parte de instrumento de justiça. E quando a gente lembra do instrumento, a gente associa a um violão, por exemplo. O instrumento ele não toca sozinho, né? Então, no momento que a gente é servo de justiça do Senhor e há essa troca de senhorio, ele começa a utilizar os seus membros, né, para a justiça, né? A justiça que vem dele. Amém. E Paulo também nos lembra nesse texto, né, que constantemente o mundo e o diabo, eles tentam nos convencer de que uma vida no evangelho, ela é limitante, né, porque temos que seguir uma série de regras, uma série de mandamentos. O que não é dito é que essa série de regras e mandamentos, elas são vida. E também não é dito que não foi por uma imposição, mas que nós fomos conquistados em nosso coração pelo Senhor Jesus, e a partir dali tomamos a decisão de, em amor, seguir os seus mandamentos, né? Porque em Cristo está a liberdade, em Cristo está a vida eterna. Amém. No momento que há essa troca e realmente a vida eterna do Senhor, a vida do Senhor manifestando, há uma transformação, né? Então, se a gente pega Romanos, continuando meditando ali em Romanos 6, né? No versículo 22 fala: Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, a liberdade que há no Senhor e essa justiça do Senhor, né, servos da justiça, ela traz uma santificação, né? Então, agora, somos servos da justiça para a santificação, né? Então, o Senhor entra com a mão dele, o Senhor entra com a vida dele, né, com a graça, que nem o Rafael comentou, e começa a trazer santificação. Então, a lei do Senhor não é penosa, a lei do Senhor não é pesada, né, que nem tu falaste. Então, a gente começa a ser livre em Cristo e serve de sua justiça por amor dele, né? Amém.
E Paulo também nos mostra que a vida do discípulo que segue a Jesus, ela não é pesada, mas ela é leve, né? E ela tem liberdade, é onde está a verdadeira liberdade. A partir do momento em que nós passamos a caminhar com o nosso Senhor Jesus, a ter um relacionamento com Ele, e Ele nos chama de amigos, né? Quando nós entendemos esse relacionamento, é que nós, então, vivemos a vontade dEle, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E nós passamos a viver isso quando nós servimos a justiça, quando nós servimos ao nosso amado Deus. Amém. Compartilhando um texto paralelo, em Gálatas 5:13, fala: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião na carne. Sede antes servos um dos outros em amor. Amém. Extremamente impactante esse texto também, que fala justamente do nosso tema, né? E, irmãos, né? Então, aproveitem essa semana para meditar, para compartilhar com outros irmãos em comunhão, como tem sido essa comunhão com o nosso Senhor Jesus, como tem sido viver essa liberdade em nosso Deus, livres do pecado e agora servos da justiça do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos. Amém.